quer ver. Olá, muito bom dia. A imagem de Nossa Senhora que está na Capelinha das Aparições, no Santuário de Fátima, é o ponto de chegada para muitas peregrinações à Cova de Iria, é destino para muitas súplicas e ponto de convergência para muitos olhares. Depois de 1984 e do ano 2000, está novamente em Roma para a Jornada Mariana. Neste programa, apresentamos-lhe pormenores simbólicos desta imagem e memórias de quem já a acompanhou ao Vaticano. Primeiro um telefonema, depois uma carta. O desejo do Papa Emérito Bento XVI foi confirmado pelo Papa Francisco. A propósito do Congresso Mariano, que está a decorrer no Vaticano, a imagem de Nossa Senhora, venerada na Capelinha das Aparições, foi a Roma pela terceira vez em quase 100 anos. Tal como agora, das pouquíssimas vezes em que a imagem saiu de Fátima, é sempre desencadeada uma operação especial para que tudo corra bem ao nível de segurança. Esta não é uma imagem qualquer, nem um passageiro vulgar. Ontem, de madrugada, sábado, dia 12, quando embarcou num voo regular da TAP, a imagem da Nossa Senhora tomou assento como qualquer passageiro no seu lugar no avião, protegida em estojo próprio, tal como a coroa, que terá também um estojo apropriado. Uma pequena comitiva de 9 pessoas, liderada pelo reitor do Santuário de Fátima, Carlos Cabecinhas, acompanha a imagem. À chegada ao aeroporto de Fiumicino, o helicóptero levou o ícone para a Praça de São Pedro para o acolhimento do Papa. Esta jornada mariana, que mereceu este especial pedido dos dois Papas, Bento XVI e Francisco, é uma das últimas atividades inseridas no calendário oficial da Santa Sé para a celebração do Ano da Fé. Mas voltemos à imagem. A sua história remonta a 1919, 2 anos depois das aparições de Nossa Senhora aos pastorinhos, pela necessidade da multidão de peregrinos ter uma imagem que venerasse. Um devoto de Torres Novas, Gilberto Santos, tomou a decisão de resolver o problema. Depois de falar com o Córrego Formigão, que conhecia bem o tema das aparições através da irmã Lúcia, dirige-se a Braga, a uma casa da especialidade, para encomendar uma imagem. Consultando um catálogo, o Sr. Gilberto depara-se com a imagem de Nossa Senhora da Lapa, venerada em Viana do Castelo, na Capela da Labruja, e considera que a escultura se assemelha muito à imagem que a irmã Lúcia descreveu ao Córrego Formigão. Estava resolvido o problema. Esta história é ainda mal conhecida e poucos podem contá-la com melhor precisão do que Marco Daniel, diretor do Museu do Santuário de Fátima e responsável pela sua secção de arte e património. Eu costumo dizer que a imagem de Nossa Senhora da Lapa que aparece naquele catálogo e que foi feita em 1989, não tenho agora presente, essa imagem funciona como arquétipo daquilo que virá a ser o tipo, que é a imagem de Nossa Senhora de Fátima. A encomenda aconteceu em 1919, mas só no ano seguinte, em abril, a escultura é entregue. A 13 de maio, pela primeira vez, é venerada pelos fiéis, inicialmente na Igreja Paroquial de Fátima e em junho, já no Santuário. Trata-se de uma peça esculpida em cedro do Brasil por José Ferreira Tedinho. A peça, quando sai do seu escultor, não vinha policromada, não vinha pintada. Ela é depois pintada na Casa Fanzeres. A Casa Fanzeres tinha como especialidade, de facto, a pintura das imagens. E depois, ao longo dos anos, ela foi, de facto, enriquecida. Logo na altura, com um terço. É muito interessante que o terço que é colocado na imagem de Nossa Senhora pretende representar a aparição e, por isso, o terço é-lhe colocado na mão direita. Só mais tarde é que o terço deixa de estar no braço, na mão direita, e passa a estar colocado sobre as duas mãos, como, aliás, ainda hoje acontece. Ao longo dos anos, a
a imagem de Nossa Senhora sofreu pequenas alterações, foi sendo enriquecida, ganhando o aspecto que tem hoje. Nas primeiras décadas, com uma auréola. É logo da década de 20 que aparece uma auréola a coroar a imagem de Nossa Senhora, mas é em 1942 que, depois de uma recolha de peças junto das mulheres portuguesas, agradecendo à Virgem de Fátima o facto de Portugal não ter entrado na Segunda Guerra Mundial, que se constitui a coroa preciosa, que depois há de ser, digamos que, a completude daquela imagem. Essa coroa é colocada na imagem em 46 por um delegado do Papa Pio XII, que já antes se tinha pronunciado sobre a imagem e que nessa altura, muito interessante, o Papa diz que a imagem de Fátima é uma imagem taumaturga, isto é, uma imagem que se lhe tocar ou se lhe dirigir orações, é uma imagem que pode curar ou que pode ser intercessora junto de Deus. De facto, tem havido uma relação especial dos Papas com o santuário e com a imagem de Nossa Senhora. Pio XII atribuiu-lhe poderes especiais, como ouvimos. Paulo VI, na sua visita oficial ao santuário, ofereceu-lhe um longo rosário em filigrana e, mais tarde, João Paulo II, que tinha um afeto especial por Fátima, oferece-lhe a bala do atentado de que foi vítima a 13 de maio, em Roma, em 1981. Bala essa que foi incrustada na coroa. É a joia entre todas as outras. Aquela bala que atingiu o Papa no atentado, em Roma, é oferecida ao santuário em 84. Quando a imagem vai a Roma para a consagração do mundo ao Imaculado Coração de Maria, com todos os bispos, o Papa, nessa altura, coloca nas mãos do bispo de Leiria, Dom Alberto Cosme do Amaral, a bala que guardava do atentado. Essa bala é depois incrustada na coroa preciosa uns anos mais tarde, em 89. E hoje nós consideramos que, de facto, é a joia da coroa, no verdadeiro sentido do termo. Imagem de Nossa Senhora venerada no Santuário de Fátima. Hoje, 13 de outubro, está em Roma, no Vaticano, por causa do Congresso Mariano que aí está a decorrer. É a terceira ocasião em que isso acontece. A primeira vez, em 1984, por causa de um pedido de João Paulo II para que se cumprisse a consagração do mundo ao Imaculado Coração de Maria, nos exatos termos que a irmã Lúcia vinha pedindo ao longo dos anos. Entre a restrita comitiva que acompanhou então a imagem até Roma, estava o servita Rui Correia de Oliveira. Foi uma viagem inesquecível. Ainda hoje recorda todos os pormenores do que aconteceu. Apesar de já terem passado quase 30 anos, foi mais do que uma viagem inesquecível. Fiquei, portanto, muito impressionado, para não dizer comovido, com esta decisão de Santo Padre e pelo significado que ela teria dentro do seu coração, que veio a ser, a posteriori, largamente confirmado. O momento em que eu percebo que de facto está a fazer história é um momento preciso que não esqueço. No final da celebração da Eucaristia, da missa em São Pedro, e depois da consagração, quando o Papa regressa para se desparamentar, entra na Basílica de São Pedro. A Basílica estava completamente vazia e totalmente iluminada como nos dias de grande festa. A Basílica de si já é muito grande, de dimensões de facto únicas, vazia parece ainda maior. O andor de Nossa Senhora foi colocado no altar da Confissão, à frente do altar, isto é, exatamente na vertical do túmulo de São Pedro. Nós entramos depois do Santo Padre e do cortejo litúrgico e ficámos encostados ao portão principal da Basílica. E enquanto o Santo Padre se desparamentava, eu fiquei a olhar para o altar. E olhei, e a muitos metros de distância, via a imagem de Nossa Senhora, pequenina e branca, naquele lugar. E lembro-me que chamei, na altura, o Francisco Figueiredo e lhe disse: eu não sei o que é que está a acontecer, mas algo de grande está a acontecer. Estas frases eu sei de certeza que a disse. E percebi que havia uma conjugação de fatores extraordinários. Nossa Senhora de Fátima, a imagem da capelinha, no coração da igreja, sobre o túmulo de São Pedro, achei que tudo isto era extraordinário. João Paulo II, já se sabe, teve uma particular devoção por Fátima e uma relação de um carinho e de entrega à Nossa Senhora que sempre impressionou.
Rui Oliveira não tem dúvidas hoje em afirmar que quando o Papa se despediu da imagem, teve a perfeita noção, pela segunda vez, que estava a viver um momento de exceção, que estava a viver um momento de história. O Santo Padre colocou-se ao lado da imagem, que estava nesse sítio, e conversa em discurso direto com Nossa Senhora. Portanto, não diz, eu estou aqui para agradecer. Diz, Maria, Senhora, eu estou aqui para te agradecer o ter estado comigo estes dias e o tempo que estive em oração contigo. Esse texto está publicado no Osservatore Romano e vale a pena relê-lo porque é impressionante. Impressionante significa que deixa uma impressão, não se fica indiferente. E o texto, aliás, permite que se divague e que se possa imaginar coisas. Qual o grau de intimidade que aconteceu nessa noite que antecedeu a consagração parece ter sido muito grande, porque aquelas palavras são, de facto, carregadas de verdade, de sentido e de proximidade. Esses foram os dois momentos que mais me marcaram e que me deram a pressentir que alguma coisa de grande estaria a acontecer. A consagração do mundo a Nossa Senhora, em 1984, é, na opinião deste servita, um momento central da história da Igreja e da história do mundo e queria despoletar uma série de acontecimentos que confirmariam a importância da mensagem de Fátima. Digo que a consagração em Roma de 84 foi o momento porque ele é central em relação a tudo o que depois acontece. Portanto, ele é ponto de chegada depois do atentado e do caminho feito até que a consagração se efetivasse. E a consagração é, de certo modo, o culminar dos pedidos de Fátima. Há um pedido que não termina mais, que é o da conversão de cada coração. Esse terminará quando morrer o último pecador, não é? Portanto, até lá, Fátima mantém-se atual. Mas, na historicidade de Fátima e da sua mensagem, o último pedido, de facto, é esta consagração. Daí que a consagração definitiva, e sabíamos quantas outras já tinham sido feitas, repetidamente e da maneira mais diversa, ter a percepção de que aquela foi a consagração e eu ter estado lá e esse momento ter sido tão marcante para a vida do mundo e da história, eu não podia ficar indiferente e digo que este é o momento. No entanto, este momento depois ilumina todos os outros, porque não fora estes acontecimentos, não teria sido a força que Fátima ganhou no mundo. A força que Fátima ganhou no mundo. Manuel Aroca, escritor e argumentista, é autor de um documentário precisamente sobre o enorme impacto das aparições de Nossa Senhora aos Três Pastorinhos pelos 4 cantos do mundo. Neste trabalho, Aroca foi descobrir locais e histórias inspiradas em Fátima e ficou deslumbrado. Sabe-se pelas pesquisas que há cerca de 10 mil, não só santuários, mas igrejas, há de tudo. Hospitais, por exemplo, uma das coisas muito impressionantes que nós fomos a missões, que nós fomos descobrir, é hospitais e escolas com o nome de Nossa Senhora de Fátima. E são hospitais e escolas e universidades. E isso, nas Filipinas, a grande universidade é Nossa Senhora de Fátima, com um hospital. Nos Estados Unidos, um dos hospitais mais fantásticos dos Estados Unidos chama-se Nossa Senhora de Fátima. Em Los Angeles, a melhor escola até ao 8º ano chama-se Nossa Senhora de Fátima e têm todos uma história por trás. Por isso, quer dizer, as devoções a Nossa Senhora de Fátima que se espalham, que são através de igrejas, paróquias, santuários, grutas, há muitas grutas também de Nossa Senhora de Fátima, não tem contabilidade. Aliás, uma das coisas que aconteceu com o nosso trabalho é que fomos descobrindo novos. Por exemplo, descobrimos um que não se sabia, mas é impressionante, um vulcão ali na Palma, nas Canárias. Há um vulcão em que o padre, as lavas vinham já por aí abaixo e o padre sai o padre sai da igreja e vai ter e pede a ação de Nossa Senhora de Fátima, pede à Virgem de Fátima, como ele diz, o Dom Blas, e apelando à Virgem de Fátima, o que é verdade é que, e isso está comprovado, as lavas contornaram todo o povoado e a ermida, que ainda não está, quando o resto tudo foi comido pelas lavas. E foi lá, e nasceu lá um santuário de Nossa Senhora de Fátima. Por isso são muitas as situações. Há uma coisa muito curiosa que também é impressionante nesta devoção, que é a questão as 3 grandes figuras do século XX ligadas a Nossa Senhora, 3 grandes figuras do século XX do catolicismo, o Padre Pio, a Irmã Teresa de Calcutá, Madre Teresa de Calcutá e o Papa João Paulo II,
são os 3 grandes devotos de Fátima, com histórias particulares de Fátima muito fortes. O Padre Pio tem um grande milagre que nós relatamos neste documentário, que pede a intervenção da Nossa Senhora de Fátima para uma cura pessoal. É uma história impressionante. O Papa João Paulo II é a história que nós sabemos. A Madre Teresa de Calcutá, as 2 imagens, tanto a do quarto dela como o escritório dela, tem uma imagem de Nossa Senhora de Fátima. A segunda vez que a imagem da Virgem Maria do Santuário de Fátima saiu do país foi no ano 2000. De novo, o Santo Padre João Paulo II consagrou o mundo a Nossa Senhora, desta vez no culminar do ano jubilar. Foi em outubro. De novo também, a imagem foi acompanhada pelo Bispo de Fátima, pelo reitor do santuário e por 2 servitas. Francisco Noronha de Andrade recebeu essa missão com orgulho e enorme sentido de responsabilidade. Apesar de tudo ter sido meticulosamente preparado, tal como na primeira viagem, em 1984, ocorreu um pequeno imprevisto. Tudo por causa de um parafuso. É que a imagem, quando é colocada sobre um andor, tem de ser presa com 3 parafusos, e um deles não encaixava bem. Nós entramos no pátio interior do Vaticano, subimos até lá acima aos aposentos do Santo Padre, e estava à nossa espera uma pequena grupo de pessoas com um andor para levar a Nossa Senhora para a capela, mesmo ali no corredor. E eu tirei a imagem dos tojos, um estojo branco que nós levávamos, com a coroa ao lado, eu e o outro servitor, o João Castro, e começámos a pôr a imagem no tal andor pequeno, e a imagem tem que ser presa com os parafusos para não cair, como é óbvio, como acontece em Fátima. E não resultou. Havia ali um problema e eu lembro perfeitamente que de repente fiquei a suar nervoso, tudo à espera, até que chega alguém que diz: o Santo Padre está à espera, não pode demorar muito. E 2 membros do Vaticano pegam na imagem à mão e começa-se a fazer uma pequena procissão, vá lá assim, para dar a volta ao corredor e para ir. Nós, que estávamos a arrumar então o resto, os 2 servitas, ficámos ligeiramente para trás e de repente os guardas suíças não nos deixam continuar a andar. E nós a vermos a imagem a entrar na capelinha, e depois há fotografias disso e percebe-se o que é que aconteceu, e nós ficámos à porta, não entramos. E os guardas a fazerem assim com as lanças que eles têm. Pronto, e ainda refilei, porque eu disse: não, nós fazemos parte da comitiva. Nada. Pronto, acalmámos um bocado, ficámos assim, mas perfeitamente tristes por não termos entrado na capelinha. E depois um padre que estava ali ficou ao nosso lado, vira-se para mim, percebe a história toda e diz-me assim: sacrifício de la Madonna, aceita. Eu aí acalmei completamente. Pronto, e foi assim. Só mais tarde, em fotos, Noronha de Andrade iria ver o que estava a passar na capelinha, mesmo ali ao lado. Há fotografias que mostram isso, o Santo Padre a rezar, o Sr. Bispo Dom Serafim e o Sr. Luciano Guerra mesmo atrás, mesmo ao lado, e pronto, depois deixámos lá a imagem para a cerimónia. Tal como da primeira vez, sempre que a imagem de Nossa Senhora esteve exposta ao público, foi emocionante verificar a devoção do povo católico à imagem que representa a Mãe de Deus e que apareceu aos 3 pastorinhos em 1917. Essa multidão, tudo a passar, pronto, fazia-se uma fila gigantesca para se ir rezar um bocadinho, rezava-se e continuava-se a andar, quer dizer, não se podia parar. Lá era esse sistema, porque era tanta gente, coisa impressionante. No ano 2000, tal como no ano de 1984, não é possível falar-se na viagem ao Vaticano da imagem venerada na Capelinha das Aparições sem uma referência muito especial ao Santo Padre João Paulo II. O servita Rui Oliveira lembra em detalhe o carinho, a devoção do Sumo Pontífice por Nossa Senhora. Não esqueço muitas imagens do Papa, algumas ao vivo. Eu não me esqueço do Papa a chorar, eu não me esqueço do Papa em silêncio, eu não me esqueço do Papa comovido. Eu não me esqueço do Papa com o lenço branco a dizer adeus a Nossa Senhora. Eu não me esqueço da maneira como ele beijou a imagem quando a teve junto dele. A maneira como ele punha as mãos na imagem, coisa que geralmente nós aconselhamos a que não aconteça, dizendo que não é preciso tocar para se ter devoção. O Papa nisso era totalmente afetivo. Portanto, dava beijos, fazia festinhas à imagem, tudo aquilo que nós achamos que não era necessário. O Papa não tinha esse tipo de problema. A imagem da Capelinha das Aparições havia de sair do santuário ainda por mais 2 vezes.
em 2005 e em 2009. Em 2005, a propósito do Congresso da Nova Evangelização, a imagem veio a Lisboa e percorreu as ruas da capital numa impressionante manifestação de fé que correu o mundo. E de facto foi uma coisa que nunca nenhum de nós supôs que foi assim. E vou-lhe dizer uma coisa que de facto é verdade. Nós estávamos a combinar, portanto, o percurso foi o eixo central de Lisboa, desde o Campo Pequeno até aos restauradores, a passar pela Praça de Saldanha, pelo Marquês de Pombal, a Avenida da Liberdade, portanto, foi isso tudo. A Câmara de Lisboa também nos ajudou, também foi muito cúmplice neste grande projeto. E então nós não fazíamos ideia que quantas pessoas é que podiam ver. E eu lembro perfeitamente que a responsável pelo INEM, que estava a tomar conta da saúde, o que é que podia acontecer, das ambulâncias, e nós respondemos, talvez 100 mil pessoas, quem sabe. Não teve 1 milhão, mas teve quase 600 mil pessoas. Disse-me depois um responsável pela polícia e o da Câmara que nunca tinha havido uma manifestação tão grande desde as primeiras manifestações do 25 de Abril, no 1º de Maio de 74, em que de facto toda a gente vai para a rua. A partir daí não houve nunca nenhuma tão grande que houvesse, portanto, e de facto foi uma coisa porque as pessoas vinham conforme a imagem, vinham andando desde o Campo Pequeno, a passar pela Fonte de Espera de Mel, pela aldeia, etc. As pessoas saíam das casas e estavam. E, portanto, há fotografias também fabulosas deste acontecimento e, de facto, foi uma surpresa não só para nós portugueses, como também foi para todos os estrangeiros dos 5 outros países que estavam connosco e que acharam que foi uma coisa única na vida deles. 4 anos mais tarde, volta à capital para assinalar os 50 anos do Cristo Rei. De novo, assistiu-se a algo comovente, a relação única que os portugueses têm com Fátima, que gera manifestações genuínas de fé pela Mãe de Cristo. Fomos ao Hospital da Estefânia, logo quando a imagem chegou, porque era onde a Jacinta tinha estado doente e onde morreu. Depois passámos, e era para depois irmos de carro, mas depois passámos a pé. A própria polícia disse, não senhor, vamos todos a pé pelo Almirante Reis, na igreja onde a Jacinta tinha estado durante 2 dias, o corpo da Jacinta, e depois fomos para os restauradores, e depois para a Praça do Comércio, onde foi a celebração em Lisboa dos 50 anos, com uma missa, e depois atravessámos de barco para a Almada, onde depois ficou, e também foram momentos fantásticos. No Rio Tejo, um barco e a Marinha também nos ajudou e emprestou-nos um barco. Também foi um percurso cheio de barcos à volta, também há fotografias muito bonitas disso, e portanto também foram momentos únicos de levarmos a imagem a atravessar o Rio Tejo e depois chegar à Almada e ir para o Cristo Rei, onde depois no dia seguinte foi também as celebrações todas dos 50 anos do Cristo Rei, com todos os bispos, com Portugal inteiro ali, a vivermos um momento que é de facto muito significativo. Voltemos a Roma. Entre ontem e hoje, a imagem de Fátima tem sido, se assim se pode dizer, a estrela da Praça de São Pedro, percorrendo o local para ser venerada pelos fiéis que participam na Jornada Mariana do Ano da Fé, presidida pelo Papa Francisco. Daqui a pouco, a escultura seguirá do heliporto do Vaticano até ao aeroporto de Roma, onde, novamente, como um passageiro especial, tomará o seu lugar no avião rumo a Fátima, à Capelinha das Aparições. Nunca imaginaria o Sr. Gilberto Santos, o devoto de Torres Novas, que a imagem que ele mandou fazer e que escolheu num catálogo viesse a ser tão importante e despertasse tantas emoções no mundo inteiro. Uma imagem que muito significa para a religiosidade dos portugueses e dos católicos em todo o mundo. De hoje a 8 dias, o programa 70x7 fala da atividade missionária no contexto atual. Votos de bom domingo e uma ótima semana, se Deus quiser.